Boa noite, queridos irmãos e amados amigos. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que nesse momento eu me apresento diante de vocês para ministrar uma porção da palavra de Deus. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos, ou nesse momento tão especial, pensar com os irmãos sobre o Salmo 40, o verso 1. E quero fazer essa leitura. Falarei muito sobre a questão da esperança. A esperança que nos abre a porta para poder encontrar um Deus. E o Salmo 40, verso 1 diz assim, olha: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Nos dias difíceis como hoje, como os tempos atuais, onde nós estamos passando por confinamento em casa, ou seja, estamos privados de estarmos juntos em atividades, por exemplo, como no templo, no trabalho e até mesmo em alguns comércios, a indústria, porque o tempo que se apresenta para nós é muito difícil, tempo de tribulação. E nesse momento uma palavra do Salmo 40, verso 1, cai bem para que nós possamos pensar sobre o que o autor ele estava dizendo no momento em que ele escreveu o Salmo 40. O autor do Salmo 40 é o rei Davi. E aqui nós vamos ver Davi expressando todo o sentimento que ele teve durante esse tempo que ele escreve o Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo excelente. Eu só vou falar sobre o primeiro verso, porque se eu fosse falar uns 3 versos aqui, eu ia gastar um tempo maior, mas o primeiro verso já está de bom tamanho. Para entender esse verso 1 do Salmo 40, que diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Que coisa interessante. Vamos pensar por partes. O que estava acontecendo na vida do escritor do Salmo 40, na vida do rei Davi? O rei Davi estava numa situação difícil. Ele tinha cometido um pecado e esse pecado estava causando um sofrimento no interior do seu coração, na sua alma, no seu espírito. E também estava causando problemas exteriores, como no reino dele, as desavenças entre seus filhos, seus líderes, o povo, os soldados perdendo batalha, tendo dificuldade. Estava havendo brigas, estava havendo discórdia entre eles. Havia falta de paz nesse momento. Davi estava vivenciando um tempo de dificuldade. Aqui ainda não fala de fome, mas ele estava passando por uma crise muito grande. Quando ele escreve esse Salmo 40, ele está revelando do que o Deus fez na vida dele. E o Salmo 40 começa, especialmente nesse verso 1, que vamos falar de algo que Deus fez. Nós sabemos que Davi cometeu um pecado grave. Não foi só um pecado de adultério, mas também um pecado de assassinato. E isso estava corroendo o seu coração, a sua alma. O seu espírito estava sendo
perturbado por causa disso. Até que Deus envia o profeta Natã e através de simbologia, de uma simbologia, leva Davi a entender que ele tinha cometido um pecado e tinha escondido. Vamos ver por que então ele coloca esse salmo de tal forma assim, e esse verso 1 diz: coloquei toda a minha esperança. Ele colocou toda a esperança dele. Vamos pensar o que é esperança, queridos ouvintes. Esperança. Aqui no Salmo 40, no verso 1, na Nova Versão Internacional, diz assim. Mas em outras versões mais antigas, ele diz assim, olha, esperei com paciência pelo Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor. Em outros, nas mais antigas, está assim. Esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Aqui diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu o grito de socorro. Muito abrangente que a palavra de Deus fala aqui no Salmo 40, no verso 1. Mas ele fala que ele colocou toda a sua esperança. Davi não poupou esforços. Ele não colocou 99% da sua esperança no Senhor. Ele não colocou 90%. O texto fala que ele colocou toda a esperança. Coloquei toda a minha esperança. A pessoa que coloca esperança em alguém é porque confia que aquela pessoa é capaz de resolver a sua petição, a sua necessidade. Então, mas ele, mais adiante, ele vai dizer que ele colocou toda a sua esperança, não foi em qualquer pessoa, não. Ele não colocou a esperança dele na esposa, ou nos filhos, ou nos líderes, como os príncipes, ou os anciãos que eram conselheiros dele. Ele não colocou a sua esperança nesses homens. Ele colocou a sua esperança numa pessoa muito especial. Assim nós precisamos também, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, colocar toda a nossa esperança. Não é 10%, não é 20%, não é 50%, não é 90%, é 100%. Toda a nossa esperança no Senhor. Esperança aqui o significado aqui de esperança, queridos irmãos, é confiança. Coloquei toda a minha confiança no Senhor. Lá no Salmo 37, no versículo 5, desse mesmo autor, o salmista Davi, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. A pessoa mais especial aqui, ele não colocou a sua esperança em qualquer pessoa, mas no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Colocar toda a nossa esperança, mas no Senhor. Muitas pessoas procuram esperar alguma coisa do político. Muitas pessoas costumam esperar algumas coisas dos parentes. Muitas pessoas colocam a sua esperança naquilo que possui de material. Muitas pessoas acabam colocando a sua esperança em quem não pode garantir para você o conforto e a resposta devida para aquilo que você precisa. E ele então diz que ele colocou toda a sua esperança no Senhor. É um bom começo para toda pessoa se livrar daquelas coisas que ela quer, que está prejudicando ela,
e ela então, ela coloca diante do Senhor. A palavra de Deus também fala aqui que no verso 1 ainda, que além dele colocar toda a esperança dele e no Senhor, ele também, o Senhor agora, ele se inclinou para Davi. Ele se inclinou para Davi. Diz que depois de que Davi colocou toda a sua esperança no Senhor, o Senhor se inclinou para ele. Quero aqui retratar e quero demonstrar aqui um exemplo aqui dessa questão de inclinar para mim. Quando eu praticava karatê, nós tínhamos uma forma de um inclinar-se para o outro numa saudação. Saudação para entrar no dojo, uma saudação para praticar os katas, os kihons, saudação para sair do dojo, uma saudação até na rua. É um leve e ligeiro inclinar que nós tínhamos, que significa respeito para com o outro. Quando nós fazíamos assim, inclinava um para o outro, e nós estávamos dizendo para aquele colega assim: olha, você é importante, você é especial, você é alguém que é diferente dos outros. Você tem o meu respeito. Era isso que significava o inclinar. E aqui nós vemos aqui o Senhor, o autor da vida, o Criador dos céus e da terra, se inclinando para Davi. Ele se inclina para Davi, aqui no sentido, como se dizendo assim: olha, Davi, agora você já está pronto. Foi perdoado o seu pecado. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, irmãos, é o pecado. Quando Deus viu Davi naquela situação, aquilo entristeceu o coração de Deus. Mas Deus é justo, não pôde deixar de puni-lo, e puniu mesmo, por causa do pecado. Mas aí quando Davi olhou para dentro de si, depois de ser alertado, revelado pelo profeta Natan, ele se entristeceu muito. O Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 139 fala desse arrependimento profundo de Davi. A palavra de Deus diz lá em 1 de João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado, ele mata a alma humana. Ele mata o corpo também. Tanto que vemos todos os dias pessoas sendo enterradas, porque o pecado mata. Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Graças a Deus, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas então, Davi vivenciou esse sofrimento interno e externo por causa do pecado. Provérbios 28, 13 diz também que aquela pessoa que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquela que confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, quando aconteceu de Davi colocar diante do Senhor, ele recebeu o perdão do Senhor, e agora o Senhor se inclina para ele. Como se o Senhor estivesse dizendo: olha, Davi, agora você está bem comigo. Você foi perdoado. Não há nada contra você agora. Você pode andar de cabeça erguida, porque eu aprovo as suas atitudes. Mas anda comigo. Me obedeça. Me sirva da forma que eu instituí, que eu revelei a você, como eu te escolhi para ser rei em Israel, não só rei, mas profeta também, sacerdote. Faz a sua obra de cabeça erguida.
honra e glorifica a mim, que eu também reconhecerei o valor que você tem. Deus inclinou-se para ele. O texto fala que ele se inclinou para mim. Querido irmão, querida irmã, Deus também pode se inclinar para você. Nós, sem Jesus, nós não temos valor nenhum. Mas com Jesus, nós valemos mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará em resgate disso? Significa que a alma humana, ela tem um valor tão precioso, mas tem que estar com Jesus. A alma humana tem um valor que excede todas as riquezas desse mundo. Nada pode comprar a alma de alguém. Mas se ela perder, então, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida, ou sua alma? O que dará em resgate disso? A alma com Jesus, ela é preciosíssima, valiosíssima. E então, ele diz que o Senhor se inclinou para ele. O Senhor também pode se inclinar para você e dizer assim: olha, você é precioso para mim. Comprei com meu precioso sangue, para que você agora seja 2 vezes meu. Primeiro, direito de criação. Segundo, direito de redenção. E Deus pode se inclinar por você, diante de você. E mais do que isso, ele não só inclinou para Davi. Diz Davi aqui que Deus ouviu o grito dele e ouviu o meu grito de socorro. Deus se inclina e pode perguntar: o que está acontecendo, meu filho? O que você quer que eu faça? Sempre Jesus fez isso. O que você quer que eu faça? Mestre, que eu veja. Mestre, que eu seja curado. Jesus sempre perguntou para as pessoas que ele curou, que ele abençoou. Ele ouviu o clamor, por exemplo, do cego Bartimeu. Ele viu o clamor e foi até em direção ao endemoniado gadareno e libertou. Ele foi em direção à mulher samaritana. Ele também abençoou a mulher do fluxo de sangue. Ele se inclinou para Davi e, além de se inclinar, ouviu o grito de socorro de Davi. O Senhor pode ouvir o grito de socorro seu também. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei que o Senhor pode ouvir o grito do seu socorro e abençoar. O grito do seu pedido de socorro pode ser resolvido por Deus. Quero que você pense nisso. Primeiro, você precisa colocar toda a sua esperança no Senhor. Segundo, quando você fizer isso, colocar toda a sua esperança no Senhor, Ele vai se inclinar para você. E terceiro e último lugar, se você tem alguma coisa para clamar, Ele vai ouvir o seu grito de socorro. Quantas coisas nós temos? Como nós estamos vivendo no mundo de tanta complicação, dificuldade. E Jesus mesmo disse que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E você está dizendo: vocês vão vencer também, porque eu sou contigo. Então, por último, ele ouve o grito de socorro. Além, nós precisamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele se inclina para nós e no final Ele vai ouvir o nosso grito de socorro.
Qual é o seu grito de socorro? Mas antes você já colocou sua esperança no Senhor? Porque se colocou, Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu grito de socorro. O que te incomoda no momento? O que te deixa aflito? O Senhor quer operar na sua vida. O Senhor quer abençoar a sua vida. Ele precisa que você se coloque diante dele. Quantas coisas boas o Senhor pode fazer. Uma das coisas aqui que Davi cita no Salmo 116, Salmo 116, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai dizer assim, olha, não deixa eu perder a alegria da minha salvação. Não deixa eu perder a alegria da minha salvação. É um grito de socorro. Quantas pessoas que têm perdido a alegria da salvação e não têm clamado ao Senhor? Clame ao Senhor, porque a alegria da salvação é você sempre lembrar daquele primeiro dia que você encontrou com Jesus ou que foi encontrado por Jesus, que Ele tocou o seu coração, transformou e disse, agora você é meu filho, agora você tem salvação, agora você tem perdão, você tem paz, eu estou com você. Mas aí, no decorrer da vida, né, muitas pessoas perdem a alegria da salvação. A salvação ninguém perde, porque ela é dada por Jesus. Jesus não toma a salvação de ninguém. Mas uma coisa nós podemos perder, que é a alegria da nossa salvação. Paramos de orar, paramos de pregar o Evangelho, paramos de ter a alegria de ter comunhão com os irmãos no templo ou na célula. Tem alegria? Pede socorro. Davi também estava nisso aqui, ó. O grito dele era um grito de socorro. Eu estou me secando, meus ossos estão secando. Eu preciso de ajuda. Se você clamar ao Senhor, com certeza. Paulo é muito direto nisso, né? Lá em Romanos 10, 13, quando ele fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você fizer isso, com certeza Deus vai ouvir o seu grito de socorro e vai te abençoar. Mas faça o seguinte, faz igual o salmista fez. Coloque toda a sua esperança no Senhor. Ele com certeza vai se inclinar para você e vai ouvir o seu grito de socorro. Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos um coração simples, um coração humilde, um coração para reconhecer que nós erramos e assim nos colocarmos diante dele para que ele possa nos abençoar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e pedir a Deus pela vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que vai ver este vídeo, que o Senhor venha abençoar de forma que a esperança de cada uma delas sempre seja renovada no Senhor. E que o grito de socorro seja ouvido pelo Senhor para essa pessoa que colocar toda a sua esperança no Senhor. O Senhor abençoe cada um. O Senhor cuida de cada um. O Senhor dê a força, a saúde, a alegria a todas as famílias. A todas as famílias da igreja, BNH, das congregações, Palmital, Pontal e também Fazenda e a célula em Uruçuquara. O Senhor abençoe cada membro, cada necessidade. Coloca as famílias nas tuas mãos, inclusive coloca a minha família, a minha vida, a minha esposa, meus filhos, Carlos Júnior e Davi, assim como toda a família. Os pastores da igreja, pastor Ebenezer, pastor Max, o pastor Johnny, pastor Luiz Carlos, os pastores da igreja, a minha vida também. Te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.